Bom, então, olá, boa noite a todos. Meu nome é Camille, eu estou no 7º semestre de Relações Internacionais e eu sou estagiária da BEMA. Hoje nós vamos dar continuidade ao 3º dia de palestras da Semana dos Direitos Humanos. Hoje estamos com a Raíssa, que é socióloga, mestra e doutora em administração, e ela vai falar um pouco sobre as condições das mulheres imigrantes e refugiadas no Brasil. Por gentileza, pode prosseguir, doutora. Boa noite para vocês, todas e todos que estão aqui participando, né, desse evento, desta palestra que nós vamos ter nesta noite. Eu agradeço muito ao convite do Jonatas, também a você, Camille, por propiciarem essa oportunidade que eu possa compartilhar um pouco de conhecimentos, experiências que venho desenvolvendo ao longo da minha carreira, da minha trajetória. E eu quero parabenizar a BEMA, quero parabenizar também a Agência Assumir, por essa iniciativa de realizar a primeira Semana dos Direitos Humanos. Extremamente importante a iniciativa de vocês. Parabéns. Esta noite, então, eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre a realidade das mulheres imigrantes e refugiadas no Brasil. E eu gostaria, então, de pedir um apoio aí para que vocês pudessem me auxiliar. Preparei aqui uma apresentação e eu vou compartilhar com vocês nesta noite. Então, eu vou falar, como já disse, das condições das mulheres imigrantes e refugiadas no Brasil e queria começar, então, trazendo uma reflexão no próximo slide que foi feita por uma mulher, né, refugiada da Sérvia em agosto de 93, no contexto, né, da guerra da Bósnia, que foi o maior conflito da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, com cerca de 100 mil mortos, e ela fez essa reflexão. Ilona é o nome dela, mas Ilona é um nome que poderia ser qualquer outro nome de mulher vivendo nessas condições. E ela diz assim: eu digo simplesmente a você, nós apenas gostaríamos de sobreviver, nós não queremos perecer nesta confusão sem sentido. Nós, de alguma forma, esperamos criar nossos filhos e encontrar trabalho em um lugar em alguma parte deste mundo. Onde nós encontraremos um lugar que nos acolha? Um lugar onde nós possamos, uma vez mais, sentir e chamar de lar. Então, esta é a reflexão, é o apelo, é quase que o choro da Ilona, uma mulher refugiada da década de 90, em 1993, no auge daquela guerra, né, que causou as mortes de tantas pessoas, o sofrimento. E essa é um pouco a realidade das mulheres ao redor do mundo, vivendo em situação de conflitos, vivendo em guerras, vivendo em situação, numa condição iminente de se tornar uma refugiada. No próximo slide, eu quero também compartilhar com vocês reflexões feitas pela doutora Anne Firth Murray. Ela é da Universidade de Stanford. Eu tive o prazer, a grata satisfação de, no ano passado, em plena pandemia, realizar um curso online com a doutora Murray, e ela é uma grande estudiosa dos direitos humanos internacionais das mulheres em diversas condições. Esse curso foi maravilhoso, me deu uma outra perspectiva dos desafios enfrentados pelas meninas e mulheres ao redor do mundo e também ajudou a entender melhor as situações e os desafios que a gente enfrenta aqui no Brasil. E a doutora Murray, ela cita alguns dados muito sérios com relação às mulheres e crianças na condição de refúgio, né? Ela alerta no livro dela de 2013 que mulheres e crianças formam a maioria dos civis mortos e feridos em guerras e representam em torno de 80% dos que abandonam suas casas por causa de conflitos e violações de direitos humanos. As mulheres também são vítimas não combatentes de todas as formas de guerras internacionais, guerras internas, motivadas por razões, fatores religiosos,
étnicos ou nacionalistas, inclusive vindas de inimigos ou de fogo amigo, ou seja, de pessoas da sua própria etnia, da sua própria nacionalidade, do seu próprio país. Mulheres também, segundo a doutora Murray, sofrem de numerosos e diversos atos violentos, a maior parte que permanecem invisíveis. Inclusive, no seu livro e no curso que realizei, a doutora Murray também alerta sobre situações, inclusive, de violência que mulheres refugiadas sofrem, como, por exemplo, estupros, violências sexuais, violências físicas, em momentos em que elas estão em situação de refúgio, que elas estão fora do seu país, fora do contexto das suas casas. E também, para completar esse quadro, em que é nítida a situação de muita fragilidade, vulnerabilidade das mulheres, as mulheres também elas são as maiores vítimas em situações de desastres naturais, terremotos, ciclones e tsunamis. Então, em função desses episódios climáticos, dessas situações de desastres naturais, muitas mulheres têm que sair dos seus países, se tornam refugiadas, e o que acontece? Quanto mais baixos os indicadores socioeconômicos das populações afetadas por esses desastres, as taxas de mortalidade são maiores entre mulheres do que entre homens. Mulheres refugiadas, vítimas de desastres climáticos, morrem mais do que homens. Então, esse quadro todo mostra uma realidade bastante desfavorável às meninas e mulheres nas condições mais diversas e, em particular, nas condições de guerras, conflitos, desastres naturais, em que, por essas circunstâncias, as mulheres e as meninas têm que se deslocar de seus países ou de suas casas, abandonar suas casas. Indo para o próximo slide. Peço aqui a ajuda de vocês para passar o próximo slide. Então, dentro desse contexto, o que eu vou compartilhar e apresentar aqui nesta palestra, breve palestra, que eu não tenho, inclusive, a pretensão de esgotar o assunto, é um assunto complexo, é um assunto profundo, que requereria, com certeza, muito mais tempo e maior aprofundamento dos temas que eu vou tratar aqui. Mas eu espero, o meu objetivo nessa palestra é dar para vocês um panorama amplo dessa questão, né, no ponto de vista dos direitos humanos das mulheres. Então, eu vou trazer aqui, inicialmente, para vocês, marcos dos direitos humanos das mulheres. É muito importante que, quando a gente vai tratar da realidade de mulheres migrantes e refugiadas, a gente não esqueça que muitas das vulnerabilidades que as mulheres enfrentam nessas condições têm a ver com desigualdades estruturais, discriminações enfrentadas pelas mulheres por séculos, por muitos anos, em diversas culturas. Então, quando a mulher está numa condição de refugiada, de migrante, na verdade, ou ela traz consigo toda essa circunstância já vivida no seu país de origem, mas como também encontra aqui no nosso país circunstâncias que remetem a essas desigualdades históricas e estruturais de gênero que as mulheres enfrentam ao redor do mundo, nos seus países, e aqui no Brasil também. Então, é muito importante trazer, situar essa questão das mulheres refugiadas, em particular imigrantes, no âmbito, no contexto dos marcos dos direitos humanos das mulheres. Também eu vou aqui falar brevemente de discriminações e desigualdades enfrentadas pelas meninas e mulheres, de uma forma mais ampla, para a gente sempre lembrar que essas circunstâncias, as condições das mulheres refugiadas, imigrantes, não estão dissociadas das condições e discriminações que as mulheres, em geral, enfrentam. Vou trazer um breve panorama sobre a questão do refúgio. Também apresentarei condições das migrantes e refugiadas no mundo, condições das migrantes e refugiadas no Brasil, uma breve fotografia e algumas políticas públicas, programas e projetos, porque é muito importante, quando a gente está tratando de direitos humanos, que a gente também compreenda não só os marcos legais, mas quais são os caminhos, quais são os programas, quais são as políticas públicas disponíveis que mulheres na condição de refugiadas e migrantes podem acessar
podem e devem acessar. E nós, cidadãs e cidadãos, como podemos apoiar essas mulheres? Então, eu encerro com essa nota, né, de esperança, essa nota de olhar para o presente e para o futuro, como um caminho que as mulheres refugiadas e imigrantes percorram a sua trajetória, né, de autonomia, de saúde, de vida em família, de percorrer o seu potencial, né, de construir o seu potencial aqui no nosso país. Então, são esses os pontos da agenda que eu quero e desejo percorrer e compartilhar com vocês. Então, vamos passar para o primeiro ponto deste momento aqui de conversa com vocês. Na realidade, é uma palestra, né? Gostaria de estar conversando com vocês, mas hoje é uma conversa, um diálogo só de minha parte. Eu espero que, desde já, me coloco à disposição para a gente, em outras oportunidades, desenvolver um diálogo, a gente desenvolver um intercâmbio de ideias, de experiências. É nesse espírito que eu estou aqui hoje com vocês. Então, é importante falar dos marcos internacionais dos direitos humanos das mulheres. Estamos falando aqui da primeira semana dos direitos humanos, né? Sexta-feira é o Dia Internacional, dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, uma data extremamente importante, e os direitos humanos das mulheres se situam nesse contexto, principalmente, né, quando, em 1948, criada, compartilhada no mundo todo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vários países, né, integrantes das Nações Unidas, são signatários. O Brasil é um desses signatários, inclusive nós temos uma mulher brasileira, que é a Berta Lutz, que participou diretamente dessa discussão, dos debates para a formulação dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, e ela, inclusive, essa brasileira, Berta Lutz, é a que contribuiu para que mulheres estivessem também explicitamente inseridas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, assim, estávamos lá no século passado, participando e procurando inserir a mulher no contexto dos direitos humanos. Na década de 70, né, nós tivemos aí um marco muito importante instituído pela Organização das Nações Unidas, que foi a década das mulheres. Pela primeira vez, foi instituída uma década para celebrar e promover os direitos das mulheres. E isso é um marco muito importante que, inclusive, influiu na construção do que se considera a principal referência de direitos das mulheres, direitos humanos das mulheres, que é a CEDAW, de 1979. CEDAW é como se fosse a nossa Declaração Universal de Direitos Humanos das Mulheres, como se fosse um desdobramento da Declaração de 48, sendo que ela é uma convenção que se propõe a pactuar entre nações signatárias. De novo, o Brasil é um país signatário. Esse pacto é em torno da eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Nesta convenção foram estabelecidos compromissos, metas e objetivos para que fossem superadas todas as formas de discriminação contra a mulher, que é, na realidade, uma violação de direitos humanos. Então, esse é o marco mais global dos direitos humanos da mulher e das mulheres, instituído em 79. A partir daí, um conjunto de marcos foram se desdobrando, foram tornando mais precisas as questões que precisavam ser enfrentadas. E aí, na década de 90, nós tivemos a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, conhecida como a Conferência Internacional do Cairo, de 94, em que, nesta conferência, foram designados, explicitadas as questões dos direitos reprodutivos das mulheres, né? As mulheres como não só partícipes, mas protagonistas dos direitos
reprodutivos, o direito à saúde, o direito à decisão sobre o seu próprio corpo. Esse é um marco importante, né, dos direitos das mulheres, porque até então as mulheres eram vistas em séculos passados como meras agentes reprodutoras, né? Geradoras de filhos, mas a mulher, a condição de saúde, a condição inclusive de gênero da mulher, vai muito além da questão reprodutiva, né? Então, nessa conferência foram definidas e determinadas aí que as mulheres têm direito sobre os seus próprios corpos. E em 94, no mesmo ano, aliás, desculpe, no mesmo ano, nós tivemos uma convenção também interamericana, chamada da a Convenção do Pará, de Belém do Pará. Nesta convenção, em 94, foi também explicitada a questão de violência de gênero. Começaram a ser explicitadas, definidas, né, denominadas as diversas violências, e essas violências de gênero contra as mulheres passaram a ser definidas como crimes, passaram a ser definidas como violações de direitos humanos. Até então, não havia uma definição formal, em termos de um marco internacional, que delimitasse a questão e colocasse mecanismos de punição, mecanismos de prevenção, mecanismos de políticas públicas para atuar sobre a questão de violência de gênero. Então, foi em 94 que surge essa convenção, e em 95, a famosa, né, Conferência Mundial sobre a Mulher de Beijing, Pequim, em que lá se definiram mais avanços em temáticas vinculadas aos direitos das mulheres, como, por exemplo, a questão do empoderamento das mulheres, inclusive empoderamento econômico, e também a necessidade de trabalhar a partir de uma perspectiva transversal os direitos das mulheres. Então, não é só uma temática, mas é algo que tem que permear políticas públicas, iniciativas, programas, marcos legais que tratem das múltiplas dimensões do que representa sermos mulher. Então, esses são alguns marcos internacionais dos direitos humanos das mulheres. No próximo slide, eu vou trazer para vocês marcos nacionais dos direitos humanos das mulheres. Nós temos a Constituição Federal de 1988, que finalmente determina a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. A Constituição Cidadã de 88, ela nos coloca em condição de igualdade aos homens, e realmente ela é um marco fundamental no nosso país legal, para que nós possamos, a partir dele, lutar por esses direitos de igualdade nas diversas esferas da vida, né, aqui no país. Também em 2002, a partir à luz e um desdobramento, digamos assim, também da própria Constituição Federal, nós tivemos o novo Código Civil Brasileiro. Nesse novo Código Civil Brasileiro, ele estabelece a posição ativa e independente das mulheres em relação aos homens. As mulheres assumem, então, só em 2002, não faz tanto tempo assim, a mesma condição de igualdade e capacidade civil em relação aos homens. Também, a partir desse Código Civil, mulheres e homens no Brasil passam a ter a capacidade legal, a condição de chefiar a família. Até então, no país, somente homens, legalmente falando, perante a lei, eram intitulados como chefes de família. A partir de 2002, não faz tanto tempo assim, nós, mulheres, passamos a ser também consideradas perante a lei como capazes de dirigir e de administrar a própria família. Em 2003, foi criada a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, um marco importantíssimo de política pública no nosso país. Muitos dos equipamentos, serviços de assistência às mulheres, redes de proteção, organismos passaram a funcionar e passaram a ser promovidos a partir da criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Também em vários estados, né, em todos os estados, surgem as secretarias
vinculadas aos órgãos executivos estaduais, aos governos estaduais e, inclusive, até em algumas esferas municipais, surgem, então, secretarias municipais e estaduais de promoção das políticas para as mulheres. Então, começa todo um processo de estruturação de políticas de promoção dos direitos das mulheres no país. Em 2006, nós vemos, então, o surgimento, há 15 anos, da Lei Maria da Penha, uma lei que ela divide, é um divisor de águas no país em relação ao enfrentamento e à prevenção das violências, e particularmente da violência doméstica contra as mulheres. Em 2015, nós tivemos instituída, determinada a Lei do Feminicídio, que tipifica esse crime, crimes que são cometidos contra as mulheres pelo fato de serem mulheres, motivadas por uma cultura machista, por uma cultura patriarcal de posse, em que muitos homens se consideram, se julgam donos das suas namoradas, das suas companheiras, das suas mulheres, e com isso cometem crimes, cometem o assassinato, hoje classificado e tipificado como feminicídio. Também é algo importante para que a gente denomine adequadamente as questões de violências contra a mulher, e essa violência brutal dela ser morta pelo fato de um companheiro, né, porque mais de 80% dos feminicídios são cometidos por uma pessoa, por um companheiro, uma pessoa próxima emocionalmente às vítimas. Então, a lei ela ajuda a definir melhor esse problema gravíssimo e a ter mecanismos de atuar sobre ele e fazer a prevenção. E em 2018 nós tivemos a lei da importunação sexual, que é uma outra situação também de violência que muitas mulheres enfrentam, né? Que não se classifica, não se configura como, por exemplo, um estupro, mas também é uma violência contra as mulheres, né? São as famosas cantadas, são as mulheres que utilizam transporte público, que passam por situações absolutamente horríveis dentro dos transportes, dos metrôs, são as cantadas, são as passadas de mão, né? E são situações, então, que hoje estão tipificadas em lei e representam crime, porque se não está tipificada em lei, não é crime. Então, é preciso que tenham esses marcos legais para que sejam tomadas as medidas de punição dos responsáveis. E também, claro, eu sempre falo nisso, de prevenção. Então, são os marcos internacionais e nacionais dos direitos das mulheres. Quando a gente está falando de mulheres refugiadas, imigrantes no Brasil, é muito importante que essas mulheres conheçam e saibam que existem esses mecanismos legais. Em particular, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela precisa ser conhecida assim profundamente, gente. É uma lei que ela instrui, à medida que você a conhece, você passa a entender melhor essa realidade e passa a contar de uma maneira mais fundamentada com todo o aparato legal existente no país para proteger as mulheres contra a violência doméstica. Então, esses marcos são muito importantes para todas as mulheres, e as mulheres refugiadas e imigrantes no país precisam também conhecer esses marcos. Indo, então, para o próximo slide. Nesse contexto todo, né, que eu citei logo no início com a doutora Murray, né, ela da Universidade de Stanford, que ela fala exatamente que as mulheres, ainda quando estão no ventre da sua mãe, começam a sofrer discriminações, e essas discriminações elas percorrem todo o ciclo de vida das mulheres até a sua velhice. Exatamente porque vivemos em um mundo ainda, apesar dos marcos já definidos, internacionais e nacionais, vivemos em um mundo, uma cultura de discriminações e desigualdades enfrentadas pelas meninas e mulheres. E para trazer alguns dados para vocês que ilustram muito bem essas discriminações, ao redor do mundo, meninas e mulheres atualmente correspondem a 71% das vítimas das formas modernas de escravidão.
né? O trabalho é o chamado trabalho análogo à escravidão. E eu estou falando dessa realidade não só no mundo, mas também no Brasil. Nós ainda temos essa realidade no próprio país, né? Muitas, inclusive, são mulheres estrangeiras. Eu creio que vocês já devem ter ouvido algumas notícias, algumas situações de relatos de mulheres em regime análogo à escravidão, nessas facções, por exemplo, de costura, né? Em alguns estados do país, particularmente em São Paulo, na capital, algumas foram descobertas, né, por Ministério Público do Trabalho, e houve intervenção, porque algumas mulheres estrangeiras vivendo num trabalho praticamente noite e dia, né, sem condições de saúde adequadas, sem condição de moradia, com crianças pequenas, passando por violência, inclusive sexual. Então, essas formas análogas de escravidão, ainda as mulheres são as maiores vítimas no mundo, e também são vítimas no Brasil, algumas delas. E mulheres também representam 99% das vítimas do trabalho forçado na indústria comercial do sexo. Toda essa realidade, pessoal, é importante conhecer para que a gente saiba como atuar como mulher refugiada, como mulher migrante, ou como pessoas que atuam na assistência, no apoio, na orientação, na capacitação dessas mulheres aqui no Brasil. É importante conhecer essa realidade para poder atuar sobre ela. Indo para o próximo slide. Pediria, por gentileza, que sim, obrigada. Bom, e tudo isso ocorre não por acaso, tudo isso ocorre porque nós vivemos numa cultura, num sistema, né, patriarcal. É um sistema chamado e denominado de sistema político mais antigo de poder, modelador da nossa cultura, do controle social, da dominação material e simbólica do homem sobre as mulheres. Esse um entendimento que vem sendo descortinado por muitas estudiosas e autores e autoras ao longo das últimas décadas. Eu trouxe aqui como referências algumas dessas estudiosas, autoras, né, como a Kate Millett, que na década de 70 fez um estudo muito profundo, a partir da tese de doutorado dela, sobre o entendimento do porquê que as mulheres eram tratadas diferentemente, por que as mulheres tinham um lugar fixo, rígido na sociedade. E ela construiu, então, essa pesquisa que identifica que as raízes disso tudo estão na nossa cultura, num sistema enraizado há séculos, em muitas culturas, em muitos contextos diferentes ao redor do mundo, que determinam que uma mulher, quando nasce, ela já nasce em uma condição de desigualdade em relação aos homens. E outras autoras também, como Gerda Lerner, em 86, ela fez um estudo profundo para determinar quando surgiu o patriarcado. Esse estudo envolveu pesquisas arqueológicas, antropológicas, políticas, sociológicas, e ela traça, então, um quadro de que o patriarcado é algo entranhado, como eu falei, já na nossa cultura, e que modela, né, nossas realidades, nossos valores, nossos símbolos, né, e as relações sociais e relações de poder que a gente vive, a gente muitas vezes não sabe por quê, porque nós estamos mergulhados, imersos nessa cultura patriarcal. E mais recentemente, né, a socióloga Eleiette Safiotti, aqui no Brasil, em 87 também fez um estudo para identificar as raízes dessa cultura patriarcal, e mais recentemente, Carla Cotirene, em 2018, ela não só estuda o patriarcado, mas ela também traça uma relação do patriarcado sob a perspectiva de raça, porque quando nós estamos olhando a condição de discriminação das mulheres, se a gente tem um olhar que junta não só a condição de ser mulher de gênero, mas também a condição de mulheres, por exemplo, mulheres negras, e a condição de mulheres pobres, essas desigualdades e essas discriminações, elas se potencializam a partir dessa visão, dessa leitura, dessa análise interseccional, né, da condição das mulheres. Então, a Carla Cotirene,
ela vem trabalhando nos seus estudos, nos seus livros, nas suas pesquisas, essa questão desse olhar não só de gênero, mas de raça também, quanto às desigualdades enfrentadas pelas meninas e mulheres no Brasil. É por conta de tudo isso, por exatamente estarmos mergulhados nessa cultura patriarcal, que as mulheres vivem condições de desigualdade, nascem com uma expectativa de cumprimento de um determinado papel, e quando elas ultrapassam essas fronteiras, muitas vezes, como eu já falei um pouco atrás agora, são vítimas de violência, porque homens muitas vezes não aceitam que as mulheres exerçam papéis diferentes. Tem uma vida não só dentro da esfera doméstica, mas também uma vida na esfera pública, né? E isso vem, de novo, ao encontro do entendimento dos direitos humanos das mulheres. Mulheres e homens têm direitos e deveres iguais, e isso precisa se refletir em novas práticas, em novos comportamentos. Coloco tudo isso, mesmo a gente tratando da questão de refugiadas e imigrantes, porque essa questão ela está presente em muitas culturas ao redor do mundo, né? São poucas as sociedades, eu diria que no nosso mundo ocidental contemporâneo, enfim, a gente tem essa cultura patriarcal presente em todas as culturas. Indo adiante, então, vamos agora entrar particularmente na questão do refúgio. A questão do refúgio, ela se torna uma questão fundamental hoje, nos tempos, né, nas últimas décadas, na agenda política global. Esse é um tema que foi colocado na mesa e tem assumido um protagonismo muito importante e tem chamado a atenção e demandado, na realidade, a atenção, né, de líderes governamentais, de líderes de organizações não governamentais, da sociedade civil, e fundamentalmente, o que se coloca como desafio é compreender esses fluxos, compreender as motivações, compreender as dinâmicas que ocorrem em função dessa situação de migração, né, de verdadeiros grupos, centenas, milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, isso traz uma problemática do campo dos direitos humanos, do campo humanitário, e as mulheres são parte assim, muito central de toda essa problemática. Próximo, por favor. É tão central essa questão de refugiados no mundo que hoje nós temos 82,4 milhões de pessoas em todo o mundo que foram forçadas a se deslocar. Essa é uma informação recente da Acnur, que é a Agência das Nações Unidas para Refugiados, 2021. Então, a gente vê que esse é um problema gravíssimo, né? Imagine que metade, quase, um pouco menos da metade do Brasil, vamos dizer assim. Imagina um país inteiro de gente ao redor do mundo se deslocando, forçada a se deslocar, porque uma coisa é você ter a mobilidade, né? Direitos de ir e vir, e uma outra coisa é você ser obrigado a se deslocar do seu país, da sua cultura, da sua casa. Então, é uma situação realmente que avilta os direitos humanos das pessoas, né? Mulheres e homens. E esse número ele tem se tornado um número recorde, porque, ao invés desse problema diminuir, ele tem aumentado, porque nós vemos agora, nas últimas décadas, o mundo se tornando um mundo mais desigual do ponto de vista econômico e social, um mundo com muitos conflitos, e com isso as pessoas sendo afetadas, as pessoas sendo obrigadas a se deslocar, abandonar as suas terras, os seus países, né, suas nações, suas casas, para buscar sobrevivência. Então, é um problema humanitário do nosso tempo, do nosso século, e ele tem, infelizmente, se tornado cada vez mais grave. E as mulheres, então, estão também na pauta, os direitos humanos das mulheres
estão no contexto dessa problemática dos refugiados, né, no mundo, ao redor do mundo, e no Brasil também. Então, próximo. Olhando para... Teve, acho que, alguma distorção aí, não sei se vocês estão vendo bem, né? Eu creio que quando foi projetar, mexeu um pouquinho no visual aqui da apresentação, mas o fato é que refugiadas no Brasil. Hoje nós temos, assim, praticamente um número próximo, né, que se equipara entre homens e mulheres, embora homens refugiados ainda sejam um percentual um pouco maior, 57,3% dos refugiados no Brasil são homens e quase 43% mulheres. Em termos do perfil, né, da nacionalidade, dos países de origem dessas pessoas, refugiados em particular no Brasil, nós temos hoje mais de 72% dos refugiados são venezuelanos, 14% haitianos, 5,4% senegaleses e 4,6% cubanos. Há outras nacionalidades, mas são em menor percentual nesse conjunto de refugiados no Brasil, e essas são informações e dados oficiais de relatório de 2021 do Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE. Então, esse percentual, inclusive, de homens e mulheres, que eu estou trazendo para vocês, é uma média, porque há nacionalidades em que praticamente se iguala o percentual de homens e mulheres, e há outras em que é 90% de homens e 10% de mulheres. Então, há uma variação, dependendo do país de origem dessas pessoas, mas, em média, percentualmente falando, são homens e mulheres têm esse percentual aqui entre os refugiados no Brasil. Próximo, por favor. Nós temos também, muito importante, né, embora a gente, como eu disse no início, a gente não vá aprofundar, e nem eu sou uma especialista na questão legal, dos marcos legais, né, dos refugiados, mas é importante trazer essa informação e relembrar, até porque o Brasil se situa no contexto desses marcos legais internacionais, né? Então, em 1951, surgiu a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, e é um primeiro instrumento internacional de proteção aos refugiados, em vigência desde 21 de abril de 54. Aí eu faço uma conexão com vocês da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48. Vejam como essas coisas vão se desdobrando e vão tornando mais fundamentados direitos para grupos específicos de pessoas em condições, né, diferentes, distintas. Então, surge no guarda-chuva da Declaração Universal dos Direitos Humanos um conjunto de marcos legais específicos, como que eu apresentei há pouco para vocês com relação às mulheres, como a CEDAW, e também esse instrumento internacional de proteção aos refugiados, porque, afinal, nós estamos falando dos direitos essenciais humanos. E, em 1967, surge o protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados, de 31 de janeiro de 67. No Brasil, nós tivemos o determinado marco legal que define esses mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 51. Esse mecanismo, esse marco legal, surge em 1997. A década de 90 aqui no Brasil e no mundo foi muito rica em especificidades e surgimento desses marcos legais. Então, é no Brasil, em 1997, que surge essa Lei 9.474, que ela determina todo o marco legal de proteção aos refugiados no país. Nós somos considerados um país relativamente avançado e inovador, felizmente, no campo dos direitos aos refugiados em nosso país. Inclusive, no inciso 3 do artigo 1º da Lei 9.474, ela reconhece de uma maneira mais ampla o refugiado como
todo indivíduo que, devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. E também essa lei de 1997, ela traz uma inovação muito importante, porque no escopo dessa lei é criado também, é definido o Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, na esfera do Ministério da Justiça, e reunindo vários órgãos. Então, assim, é um comitê importantíssimo que vem atuando desde então, que faz a gestão, digamos assim, de toda a política pública no país com relação aos refugiados. Vamos para o próximo? Por favor. De acordo com essa lei, a Lei 9.474, de 1997, ela coloca que as pessoas podem ser reconhecidas como refugiadas no Brasil, pessoas que se encontram fora de seu país. Isso é um conceito, né, uma conceituação que surge a partir da lei. Então, refugiadas são consideradas, no Brasil, as pessoas que se encontram fora do seu país de origem, devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social específico ou opinião política, e não podem ou não querem valer-se da proteção de seu país. E, segundo este marco legal, também são refugiadas, são denominadas e conceituadas como refugiadas as pessoas obrigadas a deixar seu país de nacionalidade devido à grave generalizada violação de direitos humanos. É o caso, por exemplo, dos nossos irmãos, né, venezuelanos no país, e de outras nacionalidades. Também nessa legislação brasileira reconhece uma coisa muito importante, que é o direito que a pessoa refugiada tem de solicitar a reunião familiar, ou seja, uma condição que ela tem de, a partir da sua própria condição individual de refugiado, ela buscar e trazer a sua família para residir, né, viver com ela no Brasil. E também traz o Instituto, esse marco legal de 97, traz o Instituto do Reassentamento, que é a previsão de que uma pessoa seja transferida na condição de refugiada de seu país em função dos seus direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais, estarem em risco no seu país de refúgio. E que outro país admita essa pessoa como refugiada. É o caso, por exemplo, do Afeganistão, né? Nós estamos, infelizmente, nos deparamos novamente com uma grave crise no Afeganistão, em função da derrubada do regime, né, de alguns anos que ficou lá, mas, então, pessoas podem serem beneficiadas, afegãs, a partir desse instituto de reassentamento, de deixarem, por exemplo, o Afeganistão pelo risco que correm lá naquele país, né, e serem admitidas como refugiadas no Brasil. Indo adiante, estou observando aqui o tempo, né, contando aqui no relógio, estou vendo que nós já estamos com 43 minutos de palestra e acredito que nós temos aqui 1 hora, se eu não estou enganada, né, então eu vou acelerar um pouquinho, indo agora para o tema principal, né, o foco, que são as condições das migrantes e refugiadas no Brasil. Eu poderia, como disse no início, falar durante muito tempo sobre essa questão, mas eu trago aqui alguns pontos-chave que eu considero importantes a gente refletir e atentar na questão das mulheres migrantes e refugiadas no Brasil. Eu trago a questão da autonomia econômica, a promoção da autonomia econômica como chave, e falo isso tanto valendo para as mulheres migrantes e refugiadas, como para as mulheres em geral, as nativas brasileiras, as cidadãs brasileiras nascidas aqui, né? Tem o Brasil como país de origem. Essa é uma questão fundamental, promover a autonomia econômica. E em particular, né, as mulheres migrantes e refugiadas têm nessa questão da autonomia econômica um mecanismo muito importante, né, que é considerado, inclusive, a partir
dos estudos feitos com referência à Lei Maria da Penha, sua implementação, ao problema da violência doméstica, né, é considerado que a questão da autonomia econômica é chave para que as mulheres encontrem uma porta de saída, uma superação de situações de violência doméstica, porque, infelizmente, as mulheres, não só as brasileiras, vivem essa realidade, mas, inclusive, as mulheres migrantes e refugiadas podem passar por esse problema, né, vivendo aqui no nosso país. Então, é importante colocar que a promoção da autonomia econômica é algo fundamental para que as mulheres migrantes e refugiadas no Brasil tenham condições não só de viver, mas de crescer, de se desenvolver o seu potencial. E aí eu trago, indo para o próximo slide, algumas dessas barreiras, são muitas as barreiras, né? Eu vou trazer uma específica para vocês, que inclusive vivenciei isso, né? Eu estou trazendo essa palestra para vocês, não só pelo meu trabalho no campo da promoção das políticas para as mulheres, como secretária adjunta, que fui aqui no Distrito Federal, mas também pela vivência à frente de uma ONG humanitária global que se dedicou particularmente à assistência a refugiados e imigrantes, em particular venezuelanos, né, no âmbito da Operação Acolhida do governo federal. Então, eu estive muitas e muitas ocasiões na região norte, em Roraima, em Pacaraima, em Manaus, no Pará. Então, nós começamos a fazer um trabalho, inclusive, de olhar a chegada dessas pessoas da Venezuela, né, buscando sobrevivência aqui no Brasil, mas também como elas iriam dar os próximos passos, né, no sentido de construir, reconstruir as suas vidas. E aí, no caso em particular, de migrantes, um dos desafios, e é um desafio particularmente também para as mulheres, que elas trazem uma formação dos seus países de origem e muitas vezes aqui no Brasil não conseguem exercer essa profissão porque precisam, é uma exigência, né, da legislação brasileira, que o seu diploma, por exemplo, de curso superior seja revalidado no país. Então, e esse processo de revalidação, isso é uma barreira, um obstáculo, um desafio que as mulheres migrantes e refugiadas enfrentam, é de ter o seu diploma, por exemplo, revalidado, porque é um processo caro, é um processo burocrático e demorado. Eu coloco aí para vocês, inclusive, compartilho, né, nesse slide, a foto de uma médica venezuelana, Aleska Mendes, médica, e que até a ocasião dessa reportagem aí, que foi publicada no Estadão, não faz muito tempo, ela era médica e trabalhava como copeira em um hospital de São Paulo. Nada contra a função de ser copeira, mas, na realidade, ela tinha uma qualificação muito maior e não estava conseguindo exercer por conta da dificuldade de reconhecimento do seu diploma de médica no Brasil. Então, inclusive, existem ONGs, iniciativas que buscam ajudar essas migrantes e refugiadas a acelerarem esse processo de reconhecimento. A minha experiência ao lidar com muitas refugiadas e imigrantes é de que muitas vêm com qualificação. Me recordo de várias venezuelanas com quem eu estive me relacionando como dirigente dessa ONG no Brasil e vendo assim a ansiedade, a expectativa delas de poderem retomar suas profissões, as profissões que tinham no seu país de origem, mas topando fazer quaisquer atividades dignas, claro, para poder sobreviver. Então, é um desafio muito grande, e isso tem a ver com o que eu falei no slide anterior, a questão da autonomia econômica, né? De fortalecer, empoderar economicamente e profissionalmente essas mulheres migrantes e refugiadas no Brasil. Essa é uma condição que muitas enfrentam e que nós precisamos olhar com um olhar muito atento, né? No sentido de organizações da sociedade civil, empresas, governos municipais, estaduais, terem uma atenção maior para essa dificuldade que as migrantes e refugiadas enfrentam. Indo para o próximo slide,
eu trago para vocês, já indo para o final da minha palestra, algumas iniciativas em políticas públicas, programas e projetos que podem ajudar as migrantes e refugiadas a encontrar caminhos, né, a construir o seu processo de fortalecimento da sua autonomia econômica, né, da sua profissionalização. E um programa que eu trago aqui para vocês é esse programa LEAP, né? Essa sigla, liderança, empoderamento, acesso e proteção para mulheres migrantes, solicitantes de refúgio e refugiadas no Brasil. É uma iniciativa, um programa tendo à frente a ONU Mulheres, a Acnur e a UNFPA, e apoiado, esse é um programa apoiado pelo governo de Luxemburgo. Ele foi assinado em 2018, ele está em implementação até este ano. É importante, então, pessoas, profissionais, né, lideranças de ONGs que acompanhem para que esse programa possa ter continuidade, que é um programa muito importante e muito interessante, porque atua em 3 frentes. Liderança e participação é a primeira frente, empoderamento econômico, como eu estou falando aqui, né, colocando uma ênfase, é o segundo eixo, a segunda frente, e o terceiro, fim da violência contra mulheres e meninas, né? Infelizmente, a questão da violência, né, as migrantes, refugiadas não estão isentas, imunes a passar por situações desta gravidade. E é muito importante que se trabalhe também na assistência para fortalecer as condições, a dignidade das mulheres migrantes e refugiadas no Brasil, que se trabalhe também na prevenção, no enfrentamento e, se for, infelizmente, necessário, na assistência às mulheres vítimas dessas violências. Então, esse programa, ele busca fortalecer a coordenação dos atores humanitários, que são muitos, né, no Brasil, o poder público, e desenvolver também algo que é fundamental, que é a capacidade das organizações locais de atuarem para apoiar essas mulheres na resiliência, no enfrentamento, né, no fortalecimento das suas comunidades. Ainda mais em período de pandemia, né? Nós tivemos um agravamento da população do ponto de vista da perda de renda, perda de emprego. Então, as pessoas migrantes e refugiadas certamente também enfrentaram problemas mais sérios no nosso país e ao redor do mundo, onde estiveram, né, nesse período de pandemia, que ainda está ocorrendo, enfrentaram, com certeza, sendo pessoas que ainda estão numa fase de adaptação ao nosso país, certamente enfrentaram problemas até mais graves. E também esse programa atua por meio da Operação Acolhida, né, que eu tive a satisfação, né, a honra de conhecer. É uma iniciativa que realmente nos coloca, enquanto país, né, enquanto Brasil, num nível de reconhecimento internacional do trabalho que tem sido feito, uma verdadeira concertação de atores, né, para apoiar migrantes e refugiados no Brasil, né? Em particular, a Operação Acolhida na região norte, em Roraima, tem sido considerada uma referência internacional. Tive a oportunidade de conviver com diversos desses atores humanitários do sistema das Nações Unidas de outros países, e eles sempre foram unânimes em reconhecer o cuidado, né, o profissionalismo, né, com os quais vem sendo desenvolvida essa operação no nosso país, no sentido de integrar, do ponto de vista socioeconômico, humanitário, migrantes e refugiados, em particular venezuelanos, aqui no nosso país. Então, essa é a primeira iniciativa que eu queria trazer para vocês. Importante que vocês conheçam, busquem informações, porque é um importante mecanismo para proteger, apoiar e promover os direitos humanos das mulheres refugiadas e migrantes no nosso país. Prosseguindo, também o setor privado tem iniciativas importantes, e eu trago aqui uma dessas iniciativas do setor privado, muito interessante, que é o Empoderando Refugiadas. Empoderando Refugiadas é uma iniciativa do Instituto Renner, né, que é o braço, né, de projetos de responsabilidade social, né, humanitária
da empresa Lojas Renner, né, uma empresa privada, uma grande rede de lojas, uma cadeia de lojas no Brasil. Então, o Instituto Renner, das Lojas Renner, tem esse programa, essa iniciativa que é Empoderando Refugiadas, e é um projeto, né, em parceria com a Acnur, com o Pacto Global e ONU Mulheres, e acolhe refugiadas de diferentes nacionalidades e suas famílias, no sentido de promover capacitação em atendimento e vendas para o varejo, e uma parte dessas refugiadas, elas são encaminhadas para vagas nas lojas Renner. De novo, vocês veem assim como é vital, como é estratégica a questão da autonomia econômica, do empoderamento econômico das mulheres refugiadas e migrantes, né? Para isso, certamente, é necessário mulheres que vêm de uma outra cultura, com outras referências, até a questão da própria língua. É importante, é fundamental essa ação de capacitação, de preparação para a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho. Então, foram capacitadas nesse programa Empoderando Refugiadas mais de 300 mulheres, das quais 87 foram contratadas pelas lojas Renner. Então, é uma iniciativa muito bacana que pode, com certeza ser replicada por outras organizações, né? Por indústrias, por redes de varejo. Então, está aí uma experiência dando certo, que ajuda mulheres refugiadas, imigrantes, a superarem as dificuldades iniciais de inserção no nosso país, promovendo a sua capacitação e oportunidades, né, de geração de renda, de emprego, profissionalização dessas mulheres. E, finalmente, eu creio que chegamos ao último slide, o próximo. Eu quero compartilhar com vocês uma iniciativa que eu acompanho de perto. É uma iniciativa, um projeto desenvolvido pelo Grupo Mulheres do Brasil, no Distrito Federal, do qual eu faço parte, atuo como líder do Comitê Políticas Públicas no Grupo Mulheres do Brasil, no Distrito Federal, e um desses projetos que está em andamento aqui em Brasília é o Egalité Open Door. Egalité Open Door é um projeto magnífico, social, do grupo aqui em Brasília, no sentido de oferecer oportunidades para mulheres migrantes, famílias, né, refugiados, de comercializarem seus produtos com a sua marca, com as características culturais de seu país, né, fomentando, então, o empreendedorismo e a geração de renda. Então, está instalado, está aberto, eu participei, inclusive, tem uma foto pequenininha aí, eu estou ali no meio daquelas mulheres que são líderes, né? Inclusive junto com a Mônica Álvares, que é a pessoa, né, a líder que concebeu, idealizou o projeto e que coordena essa iniciativa. Então, a Mônica Álvares, ela atua, inclusive, no Comitê de Inserção de Imigrantes e Refugiados, DF, do Grupo Mulheres do Brasil. A Mônica está à frente dessa iniciativa, e a ideia, então, é que essa loja seja um verdadeiro laboratório onde mulheres são capacitadas em empreendedorismo, em gestão, e, ao mesmo tempo, têm a oportunidade de comercializar os seus produtos e serviços, né, com a sua marca. O que é mais bacana é ver assim, a sua própria cultura sendo colocada por meio de um produto, né, de um design. Então, promove também culturalmente e, ao mesmo tempo, eu acredito que fortaleça a autoestima dessas mulheres, por estarem vendo algo que é produzido por elas, né, com a sua cultura, com a sua marca, sendo colocada aqui no nosso país como um produto que tem não só um valor, né, comercial, mas tem também um valor cultural. Então, e aí, além de tudo, gerando renda para essas mulheres. Então, eu vi ao vivo, estive presente, conheci essa loja, o projeto, e é uma iniciativa muito importante no sentido de mulheres refugiadas e migrantes construírem esse caminho da sua autonomia e também contarem com uma rede, né, com a aproximação com outras mulheres que também estão vivendo a mesma realidade. E finalmente, para não deixar de mencionar, eu queria falar do IMDH, Instituto Migrações e Direitos Humanos, que é uma ONG dirigida pela irmã Rosita Milesi,
atuando há mais de 2 décadas no país e que também faz um trabalho magnífico. A irmã Rosita, inclusive, é uma das líderes também do Grupo Mulheres do Brasil, do qual participo aqui em Brasília, e que faz um trabalho que tem cada vez mais se dedicado a apoiar, a assistir as mulheres, né, as mulheres migrantes e refugiadas aqui no Distrito Federal. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, esse tempinho que nós passamos aqui, parabenizar mais uma vez, né, a BEMA, parabenizar a Agência Assumir, e, em especial, o Jonatas, que é uma grande liderança, né, que tem promovido a oportunidades, né, informações, oportunidades para as pessoas que se encontram aqui em nosso país, que vêm de outros países, buscar uma nova vida, uma reconstrução de um caminho, né? E, em particular, eu quero me colocar à disposição de vocês, se quiserem conhecer um pouco mais do trabalho que desenvolvo. Aqui nesse último slide tem o meu perfil no Instagram, que é o @Raíssa Rossiter. Lá eu compartilho um pouco dessas muitas ações, iniciativas que tenho me engajado, e tenho um grande carinho, uma identificação muito profunda com os desafios e o potencial todo que tem as pessoas migrantes e refugiadas no Brasil, em particular as mulheres. Então, eu desejo um sucesso, agradeço por esse convite, e eu espero que tenha trazido algo que seja útil, relevante para vocês, e me coloco, então, à disposição. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada, doutora Raíssa. Agradeço pela chuva de informações, de forma tão completa e tão, assim, compreensível. Queria agradecer. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para a doutora e se o Jonatas gostaria de falar alguma coisa agora no final da nossa palestra. Que coisa maravilhosa! Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Eu sabia que ela ia trazer conteúdos realmente que vai esclarecer várias e várias mulheres. Parabéns, doutora, parabéns, parabéns. Quando a gente estava pensando sobre organizar Semana de Direitos Humanos, que a gente pretende fazer todos os anos para justamente passar informações precisas para a galera que realmente são nosso público, que são migrantes e refugiados, como você bem sabe. É um tema que você conhece, não só de ler livros, de acompanhar ativistas dessa área, mas você vive, né? Você aparece no campo, você faz um trabalho incrível, você conhece, então você fala com propriedade, não é algo que você fala só porque você pesquisou, não, mas é algo que você fala que você realmente vivenciou. Eu tenho acompanhado muito o seu trabalho, a trajetória, e eu quero te parabenizar bastante. Eu espero que muita gente vai ser esclarecidas durante essa palestra. Infelizmente, nós não temos grande, né, pessoas assistindo, mas eu creio que fica aí o legado que as pessoas vão assistir por muito tempo e ser esclarecido pelas informações que você trouxe para nós. Muito obrigado mais uma vez. Junto nós vamos fazer grandes coisas. É assim que a gente vai ter um país melhor, é assim que nós vamos ter uma sociedade melhor, cada um fazendo aquilo que de fato convém fazer. Igual você tem feito grandes atividades ultimamente. Nos últimos dias que eu vi você, teve um evento, né, acho que na rodoviária, uma coisa assim, muito bacana, e aquilo tem ajudado e tem inspirado muitas mulheres a entenderem, a ter consciência que são capazes de fazer grandes coisas, né? Então, as mulheres são as bases da sociedade, não tem como negar isso. Então, muito obrigado mais uma vez, a gente sempre vai contar contigo. Falei, quando a gente estava pensando nisso, falou, opa, esse tema não tem ninguém que eu possa chamar, senão a doutora, porque ela conhece a matéria. Então, mais Jonatas, uma vez, pode contar comigo, podem contar comigo como entusiasta, eu sou quase como uma sócia
fundadora. Sócia fundadora não, sócia participante. Fundador é você. Eu quero apoiar, eu quero ser uma formiguinha apoiando esses movimentos, essas iniciativas, porque é bom para todo mundo, é bom para, né, para as pessoas que estão chegando, porque eu já vivi fora do país e eu sei a diferença que faz você ser acolhido, você ter saber a quem recorrer, buscar ajuda e contar com ela. Então, isso faz parte do nosso desafio de sermos humanos, de sermos realmente pessoas solidárias, pessoas que ajudam, né, o mundo a ser melhor. Né? E não dá para ser um país bom se nós não pudermos ser o que nós temos, inclusive, essa cultura para ser, que é acolhedores, né? Que é respeitosos, que é de ajudar cada um a construir essa nação. Nós somos uma nação diversa e nós precisamos continuar sendo e acolhendo e promovendo, né, essa diversidade. E os migrantes e refugiados são parte dela e são muito bem-vindos, são muito bem-vindos. Muito obrigado, muito. Quero só aproveitar logo, também destacar o que você destacou, que é importante, que o Brasil tem sido um país muito, muito engajado nessa tema, né, que é imigrantes e refugiados. E, além disso, a sociedade civil tem surgido vários projetos, vários movimentos, várias ONGs, né, que têm realmente dedicado, né, nessa temática de ajudar imigrantes e refugiados. O governo também tem dobrado esforço, claro que não tem condição de fazer tudo ao mesmo tempo, aos poucos, paulatinamente, vai se encaixar nas coisas até chegar onde talvez a gente almeja chegar. Muito embora que o cara que está aqui sofrendo quer que tudo seja resolvido automaticamente, mas às vezes não. Então, parabenizo o governo brasileiro, né? Nesse sentido, eu falo como imigrante, eu sei como é que é. Esse trabalho surgiu justamente porque muitos me procuram pedir ajuda, chegam perdidos, não sabem nem onde fazer o CPF, esses documentos básicos são desinformados, então demora muito para a pessoa conseguir contextualizar e saber como fazer as coisas, né? Então eu falei, por que não criar um projeto que vai incluir várias pessoas no sentido de poder ajudar esse público? Foi nessa lógica que surgiu a Assumir, Agência de Segurança e Sustentabilidade de Imigrantes e Refugiados. Então, ela não tem um foco só de dar ajuda humanitária, mas ajudar a promover o desenvolvimento humano da pessoa. Sim. Porque ninguém sai do país para manter do mesmo jeito, sai para crescer, para alcançar os seus objetivos, né? Então, às vezes a gente focaliza só na ajuda humanitária é importante, né? Mas é bom sempre a gente trabalhar, igual você tem trabalhado isso, Raiz, né? Empreendedorismo, que a gente sabe que é um carro-chefe hoje para o desenvolvimento de um país, de uma sociedade, de uma família. Então, eu quero terminar aqui a minha fala, Camila, depois, se você quiser falar, falando sobre a nossa campanha, nós já estamos quase chegando à nossa meta, né, de poder levar os brinquedos para as crianças imigrantes lá no Varjão. A gente vai lá do lado da Rosita, lá fazer esse trabalho, né, vai ser muito legal, muito legal. Nós conseguimos já 50%, né, nós estamos indo, até dia 19, que nós vamos fazer a entrega, creio que vamos conseguir. Então, se puder ajudar na divulgação, vai ser muito bom. A gente quer levar alegria. Por favor, peço que compartilhe, né, essas informações comigo para que eu possa mobilizar. Muito e certamente bem. Eu também quero colaborar, viu? Exatamente. A gente quer brinquedos, pode ser seminovas, que sejam úteis para outra criança usar, roupas, calçados. A gente quer fazer essas crianças sentirem também que são importantes dentro da sociedade brasileira. Então, se puder ajudar aí, vai ser muito bom. Dia 19, a gente vai lá fazer esse momento, depois vamos ter uma confraternização, conversa, papo com o imigrante, para a gente poder entender esse processo. Às vezes a gente fica com muitas informações dentro de nós, mas o nosso relacionamento com o imigrante, ouvindo-os falando, ajuda muito no processo de integração desse público dentro da sociedade brasileira. Então, muito obrigado. Fica aqui meu agradecimento, em nome da nossa ONG. Nós estamos juntos vamos fazer muito mais ainda. Camila, quer encerrar alguma coisa? Quer falar para poder encerrar esse momento? Só agradecer mesmo a você, Jonatas, a você,
falar que nossa campanha vai estar sendo atualizada, as informações, no nosso Instagram, associação_BEMA. Todos os dias a gente vai estar relembrando, postando, e é isso. Muito obrigada a vocês. Boa noite. Sexta-feira nós vamos concluir essa semana de Direitos Humanos, com a doutora, prof. doutora Renata. Acho que a Raíssa deve conhecer ela já foi coordenadora do CEUB, né? E ela vai falar sobre migração e racismo. É a área também que a Raíssa tem pesquisado bastante, tem atuado bastante. Então, ela vai estar aqui trazendo também novidade para nós. Então, você ainda que não assina nosso canal, assina aí. Dá força para a gente poder fazer mais coisas acontecerem. Então, o nosso muito obrigado e boa semana para todos que acompanharam até aqui. Obrigado, gente. Obrigada, Jonatas. Obrigada, Camille. Boa noite, pessoal. Obrigado. Até breve. Até breve.